Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa sua Bíblia aberta no livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo número 1, que diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez já estejamos um pouco cansados de ouvir sobre Romanos, de ouvir sobre salvação, mas eu novamente insisto. Por um momento eu pensava que eu falava demais sobre o mesmo assunto, embora a salvação engloba todos os campos da nossa vida, seja a nossa vida moral, seja a nossa vida com Deus, seja a nossa vida civil. Todos os campos da nossa vida envolvem a nossa salvação, porque Deus, ele não tem como um propósito restaurar somente o eu, somente uma pessoa pensando isoladamente, mas Deus quer restaurar todas as coisas conforme o seu propósito original, que foi a criação. E quando falamos de salvação,
nós temos que pensar em 3 coisinhas que são muito importantes. Ao ler o livro de Romanos, nós falamos primeiro sobre o quê? Sobre a nossa justificação. A justificação, digamos assim, ela vai fazer parte do nosso passado, porque nos tornamos justos no ato da nossa salvação. Ou seja, lá atrás, quando conhecemos a Cristo, nos rendemos a Ele, nos arrependemos do nosso pecado, temos a consciência de quem somos e de quem Deus é para nós, somos justificados por fé. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da nossa salvação é o que nós vamos começar hoje, é sobre a santificação, que vai ser um processo. A santificação vai falar acerca do nosso presente, um processo diário, um caminhar de todos os dias. E o último pilar da salvação fala da nossa glorificação, que nós poderemos ver mais adiante, mas nós lemos aqui, se não me engano, no versículo 6, no versículo 5, do capítulo 6, ele fala assim dessa forma: nós somos unidos com Ele em sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Cristo voltará para a nossa glorificação, nós seremos manifestados em glória, na presença de Deus junto com o Filho. Mas isso é um evento futuro, é um pedaço da salvação que ainda não se manifesta na vida do cristão. Mas vamos ao que interessa. Paulo ele fala sobre a questão do pecado, ele fala sobre a questão da justiça de Deus, fala sobre a nossa oportunidade, a nossa chamada de vivermos uma nova vida que se baseia na fé. O justo vive pela fé. E aí nos é manifesta o quê? A graça. Nos é manifesta uma oportunidade de poder caminharmos com Cristo, de termos os nossos pecados perdoados, de sermos livres da ira de Deus por toda a eternidade, e assim nós temos a consciência da nossa redenção em Cristo Jesus. E aí, capítulo 5, ele vai falar que nós temos paz, alegria e esperança, quando nós entendemos o nosso processo de conversão. E termina dizendo no capítulo 5, sobre a questão da lei e da graça mais uma vez. Por quê? Porque infelizmente o pecado entrou na vida, ou seja, entrou no mundo através de um homem. Mas a graça também entrou na humanidade por meio de um só homem. E aqui ele faz o paralelo entre Adão e Jesus Cristo. E percebam que no final do capítulo 5, ele diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde transbordou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna a todos nós. E aí Paulo começa no capítulo 6 dizendo: que diremos então? Já que a lei foi introduzida para que o pecado fosse ressaltado, e a graça nos é manifesta, continuaremos pecando para que a graça de Deus nos aumente? Esse aqui era uma leitura muito errada acerca da justificação pela fé que os crentes do primeiro século tinham. E não muito obstante disso, nós temos infelizmente essa crença até os dias de hoje. Existem pessoas que creem piamente que para que a gente possa desfrutar abundantemente da graça de Deus, é necessário que continuemos em uma vida de pecado. Sabe aquele crente que precisa desviar para chamar a atenção? Essa é a leitura com que muitos tinham acerca do ensino de Paulo, no que diz respeito à justificação pela fé. Ora, as obras não nos tornam justos perante Deus, é somente pela fé. E se a graça de Deus transborda conforme nós pecamos, então quer dizer que, para eu viver melhor na presença de Deus, eu preciso pecar mais. E aí Paulo vai rebater esse argumento, dizendo: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui Paulo volta para a questão do batismo. Nós recentemente tivemos aí o batismo aqui, onde algumas pessoas professaram sua fé em Cristo Jesus e aí se submeteram à ordenança do batismo. Nos tempos antigos, o batismo ele era um processo logo em seguida à conversão. Ou seja, você entende a salvação, você vive a vida de crente, você vai na igreja e logo você é batizado. Não tinha uma preparação como é nos dias de hoje. Mas a questão é que nós precisamos entender alguns fundamentos para poder batizar. E aí Paulo vai falar o seguinte: vocês não entenderam que quando vocês batizaram, vocês simbolizam a morte? E a morte para quem? A morte para o pecado. Então, quando somos elevados novamente da água, nós simbolizamos o quê? A ressurreição de Cristo. Porque por meio dele nós também somos ressuscitados para o quê? Para uma nova vida. Nós morremos para nós mesmos, morremos para o pecado e aí nascemos de novo. Só que nascemos com o propósito de uma nova vida. Então Paulo vai dizer: pode alguém morrer para o pecado e continuar vivendo nele? E é isso que nós precisamos pensar nesta manhã. Deus quer falar ao nosso coração acerca da velha criatura que havia em nós. Porque muitas vezes eu e você estamos andando, caminhando com Deus, frequentes na igreja, nos envolvendo nas atividades dela, fazendo muitas coisas. E de repente a gente para perceber que parte da nossa velha natureza está sendo manifesta na nossa vida. Pecados que nós cometíamos no passado, nós continuamos a cometer no presente. Coisas dos quais nós já havíamos jogado fora no nosso passado, nós trazemos de volta conosco. Sabe aquela coisa que eles falam que é um pecado de estimação que a gente carrega? Então são pequenos detalhes que a gente precisa se atentar para a nossa caminhada, justamente porque entramos nesse processo de santificação. Nós como cristãos somos chamados a viver uma vida de santidade. E aqui Paulo vai começar a esmiuçar essa questão, porque nós negligenciamos esse termo. Nós temos um conceito muito errado acerca da santidade. Nós pensamos aí, conforme a gente vê popularmente nas igrejas, que a santidade ela se baseia no aspecto físico, no aspecto externo, onde eu não posso cortar o meu cabelo de um jeito, eu não posso usar calça jeans, eu não posso usar camisetas que, sejam de tais formas, eu não posso enfeitar o meu corpo, as mulheres não podem usar maquiagem, e esse tipo de coisa. E as pessoas acabam se enganando, medindo o seu termômetro de santidade com base no seu aspecto físico, ou com base nas coisas que a gente pode fazer. E não é. A santidade ela vai muito além do que esse conceito que até é supérfluo, porque somos chamados para viver na presença de Deus. Deus é santo. No Velho Testamento ele diz: assim como eu sou santo, sejam vocês também santos. Em Hebreus e em Apocalipse também vai dizer que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Como a presença dele é santa e ele não permite o pecado na sua presença, nós devemos buscar uma vida que nós vamos descartar o pecado, nós vamos vencer o pecado e nós vamos entrar na santidade do Senhor. Até porque o meio para a santidade, Paulo vai falar até o final do capítulo 8 sobre a santidade, já estou dando uma panorâmica aqui, onde o primeiro ponto ele vai dizer que nós somos livres do pecado, que vai ser a frase de efeito para nós na pregação de hoje: nós somos livres do pecado. Posterior a isso, nós somos livres da lei,
É o que Paulo vai falar no decorrer do texto. E, finalmente, no capítulo 8, ele vai dizer que nós somos livres da morte. O meio de santidade não é somente para a gente aparentar uma vida que nós não temos, mas a santidade é a consagração do nosso coração ao Senhor. Vai muito além do que a gente brincar de ser crente, do que a gente vir na igreja para as pessoas verem, ou para carregar a nossa Bíblia debaixo do braço. Mas a santidade, ela também não vai dizer sobre deixarmos somente a nossa vida no passado. Eu tinha um conceito de que a santidade era, sabe, não pode falar palavrão, não pode mentir, não pode fazer tal coisa. E nós temos esse conceito que a nossa vida é cheia de não pode. Pode ou não pode? Né? A gente sempre vai, mas eu vou fazer alguma coisa, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vou sair, eu posso tomar uma cerveja? Eu vou sair, eu posso beijar na boca? Eu posso pegar na mão da namorada, do namorado? Eu posso... Sabe? É cheio de pode ou não pode. Mas o grande problema está nisso. Até onde eu posso chegar sem que eu peque? Até que ponto nós podemos praticar tais atos em que estaremos livres de culpa? Santidade vai muito além do que isso. Obviamente, se falamos de santidade, já estamos entendendo que não há pecado. E é por isso que Paulo está dizendo: se morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Ponto. Quando falamos de santidade, nós falamos em obedecer os mandamentos. Primeiro, nós entendemos que não somos mais, quer dizer, a gente não deixa de ser pecador. Temos que entender que nós pecamos porque somos pecadores. Não é que nós vamos pecar, ou seja, não é porque nós pecamos que nos tornamos pecadores. No momento agora, acredito que todos estão com o coração limpo, presença de Deus. Só que a gente não deixa de ser pecador nesse momento. A qualquer momento a gente vai cometer alguma coisa que ofenda ao Senhor. E a questão é que nós devemos buscar uma vida que a gente vai achar esse equilíbrio. O quanto nós temos vivido, sabe, separados da presença de Deus. Quando você faz alguma coisa que você sabe que é errado, que o Espírito Santo já acusou na nossa consciência, quanto tempo você consegue ficar separado da presença de Deus? Um dia? 2 dias? Uma semana? Um mês? A gente só confessa os nossos pecados no dia da Santa Ceia? Sabe, são coisas que nós precisamos pensar. Santa Ceia é um momento propício para a gente se arrepender dos nossos pecados. Mas não é por isso que nós vamos fazer somente uma vez ao mês. Senão a gente vai voltar para o Velho Testamento, onde a gente vai esperar lá a festa das cabanas, onde todo mundo vai lá para oferecer o seu cordeirinho, sacrifício do seu pecado, e está tudo certo. A gente vai na sinagoga, ou a gente vai no templo uma vez ao mês para cultuar o Senhor. E nós entendemos que o paradigma da lei foi quebrado. Eu estava pensando, eu estava assim, meditando nessa questão de lei e graça. E pensando nesse quesito, sabe, que Paulo ele cita, eu cheguei numa conclusão em que viver como cristãos, no tempo de graça, é mais difícil do que ser um cristão da velha aliança. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós pensamos na lei de Moisés, 600 leis, um monte de coisa para a gente fazer. Mas se a gente parar para pensar, a lei dada por Moisés, ela na verdade era uma forma de Deus administrar a vida do pecador na sua presença. Nós tínhamos ali um processo religioso, onde se faziam todos aqueles procedimentos, e a pessoa poderia viver dentro da aliança, obedecendo
a lei, obedecendo aos mandamentos. Agora a gente vê Cristo dizendo as coisas que ele disse em relação à lei, onde a gente vê tudo que ele cita em relação à lei de Moisés, e ele termina dizendo assim: qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? E Jesus fala: amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Mateus 22:37. E o segundo é parecido com esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele resume toda a lei, no caso toda a lei não, mas ele resume os 10 mandamentos em 2. Porque se a gente parar e analisar os 4 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam a nossa relação com Deus. Terás somente um Deus, não terás outro ídolo, não tomarás o nome de Deus em vão e guardarás o sábado. É a nossa relação direta com Deus. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Ponto. A partir do 5º até o 10º mandamento, nós temos uma questão de convivência com as pessoas. Honrar pai e mãe. Não roubar, não dar falso testemunho, não adulterar e não cobiçar. É tudo um processo em relação ao quê? As pessoas que estão à nossa volta. Por isso, ame ao próximo como a ti mesmo. Parece que ficou mais fácil, mas na verdade não é bem assim que funciona. Nós lemos aqui hoje, Ezequiel 36, falando sobre a questão da nova aliança, onde Deus, ele tira o coração de pedra. Só que esse coração de pedra não quer dizer que é um coração duro, tá? Coração de pedra significa a lei de Deus, porque a lei foi dada em tábuas de pedra. Estou tirando a velha aliança que eu fiz com vocês, estou colocando um novo coração de carne. Por quê? Porque essa aliança vai ser gravada no coração, e não vai ser numa tábua de pedra, e vai ser por meio da vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. E aí nós temos o quê? O preceito de uma nova vida. Nos assemelhamos a Cristo na sua morte, e também seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então aqui na verdade Paulo está dizendo sobre a questão futura, onde nós seremos participantes da glória de Deus junto com o seu Filho. Agora a nossa ênfase vai estar a partir do versículo 8 em diante, para a gente poder entender como será o nosso processo de santificação. Como deve ser a nossa vida para a gente poder buscar uma vida de santidade. E esse é um ponto importante, porque nós somos metodistas. Nós temos uma herança muito rica em relação a uma vida de santidade. Nós temos o quê? John Wesley deixou para nós, um conceito onde a nossa vida deve se basear na inteira santificação. A nossa vida deve se basear na pureza e no poder do Espírito Santo. E infelizmente nós estamos tão assim, apegados a esse mundo, que nós nos esquecemos daquilo que realmente é mais importante. Pensando na nossa vida com Deus. Vamos ler a partir aí do versículo 8, para a gente poder entender. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam
os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Paulo está dizendo que no passado nós entregávamos os nossos corpos para o quê? Para ser instrumentos de injustiça. E é legal pensar na entrega dos corpos, porque Paulo ele combate os argumentos das religiões do primeiro século. Aí nós temos ali, aqueles procedimentos religiosos que envolviam iniciações, que envolviam sacrifícios. Pensar em sacrifícios, falar no Velho Testamento, nem mesmo Deus gostava dos sacrifícios aos animais. Tanto é que Jesus, quando veio e falava aos fariseus, e ele dizia assim: vocês não entenderam o que significa desejo misericórdias e não sacrifício. Deus nunca se agradou disso. E pensando nessa questão de que a nossa vida hoje é mais difícil do que ser cristãos na velha aliança, é justamente por isso. Porque o sacrifício, ele não vai ser terceirizado para um pobre cordeirinho, mas o sacrifício vai ser o nosso coração. Partindo do nosso coração vai ser o nosso corpo. Quando falamos em santidade, nós pensamos o quê? Senhor, as minhas mãos, eu quero que elas façam aquilo que o Senhor deseja. Senhor, a minha boca, eu quero que ela fale tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Os meus olhos, que eles vejam o que o Senhor deseja que eu veja. Os meus pés me levem para os lugares que o Senhor gostaria que eu estivesse. Quando falamos em santidade, é quando nós vivemos uma vida inteiramente para Deus. É onde nós amamos a Ele com todo o nosso ser. E nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Porque seria muito fácil ser cristão sozinho, onde nós tomamos para nós todos esses ensinamentos e nos trancamos no nosso quarto. Mas não é isso que a graça significa para todos nós. A questão é que nós vivemos de graça em graça. Nós recebemos a graça para a nossa vida e a nossa missão é levar essa graça para as pessoas. E aí, trazendo, essa comparação sobre se entregar, ou sacrifícios, das outras religiões, entregar parte do seu corpo, entregar crianças, que haviam sacrifícios de crianças, para o Deus, até esqueci o nome do Deus lá, enfim. Mas a questão é que Paulo faz essa analogia para nós entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não é a gente cortar partes do nosso corpo para entregar para Ele. Deus não vai fazer nada com isso. Mas é entregar o nosso corpo por inteiro. É entregar o nosso coração. É entregar os nossos desejos. Entregar as nossas vontades. Sabe, Paulo está dizendo que nós não devemos viver para satisfazer os nossos desejos. O que você deseja? O nosso coração é totalmente influenciado por duas coisas: pessoas e a nossa vontade, os nossos desejos. Existe um conflito muito grande dentro de nós, porque nós somos influenciados por terceiros, mas também somos influenciados por nosso coração, que muitas vezes é inclinado a fazer o mal. Como está o seu coração hoje? É uma pergunta que eu gosto de fazer para a gente poder pensar. O que você deseja? Jesus perguntava muito: o que você quer? O que você quer nessa manhã? O que você quer para a sua vida? Para o próximo ano? Está acabando o ano, hein, gente? O que você quer para os próximos 5 anos? O que você quer para os próximos 10 anos? Ah, eu quero ter um carro novo, de preferência com seguro pago, Eu quero uma casa própria.
que o teto não tenha vazamento, que as portas estejam bem fechadas. Eu quero um ar-condicionado, porque esse calor aqui, meu Deus do céu. Eu quero também uma piscina para poder nadar de vez em quando. Eu quero casar, eu quero uma esposa, eu quero um marido assim. Sabe, a gente quer tanta coisa. Que ponto os seus desejos têm influenciado a sua vida? Você já parou para pensar que quando nós vivemos com Deus, a entrega não é somente do nosso corpo, mas a entrega também é dos nossos desejos? Eu tinha muitos desejos. Eu queria fazer tantas coisas quando era mais novo. Eu queria viajar, conhecer alguns países. Curiosidade, assim, conhecer culturas diferentes. Hoje eu olho para a minha vida e falo, bom, se isso acontecer, glória a Deus. Se não acontecer também, estou satisfeito. Por quê? Porque o que me importa hoje não é realizar os meus anseios, mas eu consegui entender que o real sentido da nossa vida é a gente se deleitar nas provisões do Senhor. Sabe, isso é uma coisa, eu li, se não me engano foi João Calvino que falou, que maior sentido na vida do ser humano é a gente se deleitar, é a gente ter prazer nas coisas de Deus, é a gente se alegrar. Sabe, você tem essa alegria, voltando, para a questão da alegria na vida do crente. São coisas que precisam ser manifestas dentro de nós. Gente, a nossa satisfação não deve estar nas coisas desse mundo. Cristo deve ser suficiente para todos nós. Cristo, somente Cristo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não precisa de mais nada. O resto, é o que dizia Salomão, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Ô Belinha, é tudo vaidade, olha aí. Precisamos ter um coração assim, gente. Um coração simples, um coração desprendido, um coração desapegado. Porque dessa vida, o que a gente vai levar? Não vai levar nada. Até mesmo em questão de ministério. Sabe, eu estou pensando em muitas coisas em relação ao ministério, e uma coisa que as pessoas falam é sobre galardão. Mas o que é o galardão? É muito, olha o que eu fiz, olha as almas que eu ganhei, olha a igreja que eu plantei. Não é, gente. Não é. Isso também são coisas nossas. Deus dará aquilo que Ele vai dar. Mas a nossa satisfação deve estar única e exclusivamente em Cristo. Quando falamos de santidade, não é para a gente encher o nosso ego, não é para a gente estar cheio de si, mas é estarmos vazios no nosso coração e permitir que sejamos cheios da presença do Espírito Santo. Por isso Paulo vai terminar o capítulo 6 dizendo que nós éramos escravos do quê? Do pecado. E passamos a ser escravos de Cristo, escravos da justiça. Versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Novamente, de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Um detalhe muito importante que Paulo está citando aqui.
Ele está dizendo que quando nós obedecemos, nós somos o quê? Justificados. Fala, mas ele não pregou 5 capítulos falando que nós somos justificados por fé? E agora está dizendo que se nós obedecemos, nós somos justificados? E nós lemos Tiago, que fala que se a nossa fé, ela não possui obras, ela é uma fé morta. Parece uma contradição, mas vamos entender uma coisa, gente. É justamente esse questionamento que levava os cristãos do primeiro século a entender que, eu tenho fé em Cristo, eu acredito na sua morte, na sua ressurreição, beleza, eu sou salvo, então não preciso fazer mais nada. Vou lá pedir perdão, me arrepender, acabou. E não é bem assim. Nós cremos, somos justificados por fé, mas a nossa fé, ela é confirmada através do quê? Das boas obras. Porque Tiago vai dizer no contexto da sua carta, são 2 autores diferentes. Paulo ilustra de uma forma e Tiago ilustra de outra. Mas Paulo, ele cita totalmente como é a nossa justificação pela fé e depois vai dizer que nós somos escravos da justiça. Nós temos fé e a nossa fé, ela é confirmada através das obras. E a gente poder acrescentar essa ideia é justamente pensar. Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta, significa que se não tem obras, não é fé. Porque se é uma fé morta, existe fé? Não existe fé. Agora, uma fé, ela acompanha as boas obras. As nossas obras devem ser consequências do nosso amor a Deus. Nós não devemos fazer obras por vaidade, por coisas do nosso coração, de querer mostrar para todo mundo. Jesus disse, toda vez que vocês derem esmola, vocês façam isso no silêncio. Porque aquele que faz no secreto, Deus que está no secreto vê e o recompensa no secreto. Aqueles que fazem para ser vistos, ele já recebe a sua vanglória. E a nossa vida é justamente fazermos a gente honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Nós não devemos fazer boas obras para sermos vistos, mas sempre devemos ser vistos fazendo boas obras. A nossa intenção não deve ser fazer para ser vistos, mas as pessoas precisam ver as boas obras em nós. Do que adianta na igreja a gente ser santo? Aí você sai da igreja e faz tudo errado. Você não dá testemunho. Sabe, cristão que fala palavrão. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser muito sinceros. Cristão que mente. Cristão que faz fofoca. Cristão que fala mal dos outros. Cristão que fica, sabe, de picuinha. Bebida alcoólica, gente, é uma coisa difícil para mim, porque assim, a Bíblia não fala, biblicamente não é pecado consumir álcool. O pecado é o que? Embriaguez. Mas o grande problema é o nosso testemunho. O problema não está no nosso coração quando nós queremos consumir álcool. Não sei se alguém aqui bebe, mas eu estou dizendo. Se for perguntar para mim, Sarro, o que você pensa, a minha opinião, não bebo. Porque, mas é só um copo de chopp, tem pouco teor alcoólico. Mas o cara que te vê bebendo, ele não vai pensar que você tomou só uma. E ele vai falar, o cara é crente. O Assarri está lá no púlpito, ele prega, mas está tomando cerveja. E aí? Não, mas foi só um, porque embriaguez que é pecado. Gente, não dá. Cada um faz o que sabe, cada um sabe os seus limites. Mas se for perguntar para mim, vou falar, é melhor não. Assim como outras coisas. Sabe, pensando de forma prática.
É difícil falar que a gente busca santidade se a gente quer consumir álcool, né? É complicada essa situação, né? Ah, mas a nossa vida terrena é para ser vivida, né? Jesus também fazia parte das festas, Jesus tomou vinho. Bom, tá bom. Aí é você e Deus. Mas se a gente parar para pensar mesmo, o que é mais importante para você? A sua alegria momentânea? A sua satisfação ali naquele momento? Sabe, precisa mesmo tomar uns goles para ficar alegre? Eu não danço. Talvez bebendo eu dançaria. Mas eu prefiro não dançar, gente. Eu passaria muita vergonha. É pra gente pensar mesmo. Conversas com os nossos amigos. Sabe, Paulo fala que questões de imoralidade não devem ser nem assunto na nossa roda. Ou quando o colega de trabalho vai mostrar cenas obscenas no celular, ou a gente está ali mexendo e a gente vê as coisas, pornografia. Se a gente consome, a gente está dizendo que a gente concorda com essas práticas. E isso tira a nossa santidade. Músicas, de uma certa forma, né? Porque hoje em dia, falar de música é muito complicado, né? Eu nem considero música muitas coisas que são músicas. Que cantam coisas que são um absurdo. Que desvalorizam o ser humano. Não só a mulher, mas o homem também. Então são tantas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Leitura. Gente, leitura também. Seriado. Agora virou uma febre assistir dorama. Dorama é aquelas novelas coreanas. Onde eu vejo uma multidão feminina falando, ai meu Deus. Gente, as mulheres estão com amor platônico pelos coreanos. Eu conheço crente de igreja, você fala lá, eu quero um coreano. Quer casar com um coreano. Gente, eu não tenho nada contra, mas vamos entender uma coisa. Né, já que eu toquei no assunto da questão da pornografia, o homem consome pornografia de um jeito. Só que a mulher, ela muitas vezes é chamada a atenção pelo quê? Pela questão da fantasia. Sabe, daquele amor impossível. Ai, meu Deus. Quero até comer um chocolate pensando nisso. E ela idealiza isso na sua vida. E vê que o marido não faz nada, que nem os coreanos. Fala, misericórdia. Mas vocês veem como isso manipula a nossa mente. Parece brincadeira, mas eu estou falando sério. Nós levamos essas coisas para a nossa casa, para a nossa vida. Não estou dizendo que é proibido assistir o coreano. Pode assistir. Mas o problema é a gente filtrar certas coisas. Tem coisa que é romance, gente. É escrita, é leitura. Leitura é a mesma coisa. Você vai ler um negócio lá, você vai trazer, vai prejudicar a sua vida. Você vai trazer para dentro de casa querendo que o seu marido faça essas coisas. Gente, é a mesma coisa. Você não vê, mas você imagina. Está vendo como é complicado o negócio? Existe os dois lados da moeda. É fácil falar do homem. Mas quando a mulher enfia o negócio na cabeça, tenta tirar. Só Jesus. Só Jesus. Então assim, gente, vamos relevar certas coisas. Mas, quando falamos de santidade, é um assunto sério. É justamente o que Paulo disse. Onde nós passamos a entregar o nosso corpo para o quê? Obediência. Obediência do quê? Da palavra. Que se baseia nos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por que devemos obedecer? Porque Jesus disse, todo aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece prova que me ama. Eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Quando nós obedecemos, Jesus está morando conosco.
Não é que quando a gente pisa na bola assim uma vez, Jesus vai embora. Não é bem assim que funciona. Mas nós podemos apagar a presença de Cristo na nossa vida, quando nós vivemos deliberadamente no pecado e não nos arrependemos. Nós já vimos lá no texto de Romanos 1, que Deus não fica ali para sempre. Deus permite que o nosso coração seja endurecido, e Deus permite que a gente vá experimentar a ira dele. Sabe aquele crente que foge? Não. Depois resolvo. Bum! E a gente fica cego. Mas quando nós buscamos essa vida de santidade, gente, não tem. Nós somos chamados a viver uma vida de abundância. Jesus disse: eu vim para lhes dar vida, e a vida em abundância. E nós não podemos ter uma vida em abundância se nós amamos a esse mundo e amamos a nossa velha criatura. Então o desafio de hoje, para todos nós, é a gente olhar, se atentar para esses detalhes que a gente pôde meditar hoje, e pensar: o que eu tenho feito que me mostra que eu sou escravo do pecado? Tem pecados que você não consegue vencer? Vamos orar, sabe? Qual uma forma muito assim eficiente da gente vencer pecados que não conseguimos? Confessando. Provérbios vai dizer que aquele que não confessa os seus pecados não prosperará. Aquele que esconde. Eu sei que é difícil. John Wesley, quando ele tinha o Clube Santo lá na faculdade, ele criou um método de discipulado, onde todos os irmãos ali confessavam os seus pecados, e se não tinha caído em pecado, era para confessar as tentações. Quando eu confesso tentação, eu consigo não cair, eu consigo vencer. E quando eu confesso os meus pecados, eu consigo vencer os pecados. E é por isso que Paulo está dizendo no capítulo 6, que nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo. Vamos fazer a leitura todos juntos do último versículo. Capítulo 6, versículo 23, diz o quê? Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos viver essa vida eterna. A vida eterna não vai ser lá, quando a gente morrer e ir para o céu, mas a vida eterna é aqui hoje. Que eu e você possamos nos apegar a essa vida e possamos buscar uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Deus soberano, Pai amado, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Nós queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é santo. E assim como o Senhor é santo, nós também queremos ser santos, Pai. Nos ajude, porque sabemos que nós somos pecadores. Sabemos que nós nos inclinamos para as coisas que são más, que são erradas. O nosso coração se deleita, Pai, para tudo aquilo que afasta a nossa vida do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que é a Tua grandeza, daquilo que é a Tua pessoa para a nossa vida, e endurecemos o nosso coração em relação à Tua pessoa, Pai. Mas queremos pedir perdão, Pai, por falta de conhecimento, por falta de interesse, por falta de buscar, Senhor, a Tua presença. Que o Senhor nos ajude, nos dê bom ânimo, para que a gente possa realmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e assim a gente poder obedecer aos Teus mandamentos, poder amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e que assim também possamos amar o próximo, assim como a nós mesmos. Pai, nos ajude a ter um coração obediente, nos ajude a buscar uma vida de santidade. Sabemos que é um processo, Pai, que vai demandar todos os dias da nossa vida. Por isso nos dê força, nos dê bom ânimo, para a gente poder todos os dias, Pai, confessar nossas culpas diante do Senhor, a gente buscar a Tua presença renovadora e restauradora, a gente possa assim
pedir pelo Teu direcionamento em relação às nossas escolhas, às nossas decisões de cada dia, e poder colocar o nosso coração na Tua presença, Pai. Nos ajude a desenvolver, a cultivar uma vida de oração, de leitura da Tua palavra. Tira a nossa preguiça, tira a nossa falta de disposição, Senhor. Nos ajude a administrar o nosso tempo, para a gente priorizar a Tua presença na nossa agenda, Pai. Nos dê força, nos sustente, nos capacite, porque sabemos, Senhor, que não é fácil, mas queremos, desejamos o Senhor para a nossa vida, e assim possamos realmente ser inteiramente santificados pelo Deus da paz. Que a Tua presença transborde o nosso coração por mais uma semana. Nos ajude, Pai, a viver não uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, mas que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude, que as coisas desse mundo não venham ofuscar o Teu brilho aos nossos olhos, mas que assim a gente possa realmente dar o nosso melhor para o Senhor, como Paulo disse, que o nosso corpo, que o nosso coração seja como um sacrifício vivo, em prol de sermos escravos da Tua justiça. Provê as nossas necessidades, nos capacita no nosso trabalho, no nossos estudos, abra as portas de emprego para aqueles que estão procurando, Senhor. Cure, Senhor, traga cura para aqueles que clamam pela sua saúde, Pai. Temos tantas pessoas à nossa volta que estão sofrendo nessa área da nossa vida, e que assim possamos ser intercessores, Senhor, por essas pessoas, e que assim o Teu poder seja manifesto nelas para que elas sejam salvas, e assim o Teu testemunho possa ser dado por todos nós daqui, de que é o Senhor que cuida da nossa vida, da nossa família e das pessoas que são os nossos entes queridos, Pai. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença e um retorno para as nossas casas na Tua segurança e na Tua paz. Seja conosco, e assim nós oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, amém, amém.